Vocês vão ver se vale a pena pagar ou não, tá bom? Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela sua presença e boa palestra. Obrigado. Muito obrigado. Querido professor Gustavo, para mim é uma satisfação estar aqui novamente no Instituto Federal. E eu ontem estive aqui de manhã, também pude ter um diálogo formidável com os estudantes e professores da manhã, e até me impressionou o número significativo de professores que assistiram. Eu poderia aqui perguntar se hoje há e quantos professores, se puderem os professores levantar a mão, por favor. Puxa vida, mais uma vez, nossa, quantos! E se o senhor puder, é muito se eu perguntar o nome de cada professor para começar? Né? Então, Eliane. De que área? Da área de ciências, biologia. De biologia. O senhor? Carlos Magdora, da Física. Carlos, da Física. Mas, sim. Eliane, da Geografia. Professor? Robson Artes. Artes. Muito bem. Alessandra, Português. Fabiana, Português. Fernanda, Português. Muito bem. Mais professores aqui? O senhor? Cláudio Riro, de História. Muito bem. Oi. E aqui há diversos professores também? Oi, não? Eu sou Carla, professora de Direito. E ela também? Professora? Aluna? Muito bem. E aqui? Mais professores aqui? Muito bem. Algum mais professor aqui? Bom, pelo menos 10 professores estão presentes. E olha, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito do Brasil. E vocês podem me perguntar a respeito de qualquer assunto. Mas queria lhes transmitir que, para começar, que fiquei bastante preocupado ontem com o que aconteceu no Senado. Claramente eu quero lhes dizer, fosse eu senador, eu teria votado não ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, por tudo que eu conheço dela ao longo de sua vida como secretária de Minas e Energia no governo Olívio Dutra, depois lá no Rio Grande do Sul, mas depois como ministra de Minas e Energia no primeiro ano do governo, no primeiro mandato de Lula, e depois chefe da Casa Civil no segundo mandato do presidente Lula, e ao longo desses anos como presidenta da República, do meu conhecimento, eu sempre a vi como uma pessoa extremamente séria, uma pessoa que quer o bem do Brasil, que tem agido sempre com correção, nunca soube de ela ter cometido qualquer ato ilícito como presidenta da República, muito menos de enriquecimento ilícito, e sempre tomou providências quando soube de ações incorretas, e muito menos, no meu conhecimento, e aliás, como
disseram os peritos do Senado Federal, quero lhes dizer que foram os próprios senadores, inclusive da base do governo provisório, que pediram que os peritos do Senado examinassem se essas tais pedaladas, se os procedimentos de empréstimos e de utilização de recursos que teriam sido a base do pedido de impeachment dela, eles chegaram à conclusão de que não houve qualquer crime de responsabilidade, assim como também o próprio Ministério Público. Eu acho importante até que todos vocês possam ouvir bem os argumentos, por exemplo, do advogado que foi ministro da Justiça e advogado-geral da União, José Eduardo Martins Cardoso, que ainda ontem colocou que a forma como se estava fazendo aquela denúncia não correspondia a algo que pudesse ser caracterizado como crime de responsabilidade na Constituição brasileira, e por isso considerava que o que estava se perpetrando era um verdadeiro golpe. E para que uma pessoa que não foi eleita diretamente pelo povo como presidente da República, que foi eleita, sim, vice-presidente da República, abraçando um programa que era o da própria Dilma Rousseff, com a qual colaborou por 5 anos e pouco, e que simplesmente, nesta altura do campeonato, resolveu, inclusive, articular com o presidente da Câmara até algumas semanas atrás, que era o Eduardo Cunha, que está sendo objeto de denúncia gravíssima de enriquecimento ilícito e de contas no exterior, que ele quis negar, mas foram comprovadas como verdadeiras. Então, acredito que o governo Dilma Rousseff, Michel Temer, eleito em outubro de 2014, jamais iria admitir, por exemplo, que se designasse um ministério apenas de homens, sem nenhuma mulher, sem nenhum negro, sem nenhum índio, como caracteriza o ministério, é caracterizado o ministério do governo previsório de Michel Temer. Ou seja, ele, como candidato a vice-presidente, quando eleito, foi eleito para fazer outras coisas que não aquela que está realizando neste período de governo provisório. Por exemplo, apresentaram uma proposta de emenda à Constituição que diz que por 20 anos não se poderá ter qualquer aumento em gastos sociais e de educação e de saúde que não seja apenas a correção da inflação, e dizer que isto vai durar por 20 anos? Será que isto não vai ameaçar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas sociais brasileiros? Inclusive o desdobramento do programa Bolsa Escola, naquilo que eu gostaria de lhes explicar, que é a renda básica de cidadania. Então eu gostaria de lhes falar a respeito de como construir uma sociedade civilizada e justa.
para que isso aconteça, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levarem à vantagem em tudo. É claro que todos desejamos progredir, ficamos contentes com o progresso das pessoas que nos são próximas. Eu fico muito contente quando as coisas dão certo para meus filhos, o Eduardo, que é o supla, o André, que é advogado, e o João, que também é cantor e compositor, como supla, e quero o melhor para meus netos, mas eu procuro ensinar meus filhos e meus alunos. Fui professor da Fundação Getúlio Vargas, concursado desde 1966. Eu procuro sempre dizer que precisamos levar em conta também outros valores que são próprios da história da humanidade. Valores tais como a busca da solidariedade, da fraternidade, da verdade, da justiça. Valores tais como os que também estão delineados num dos mais belos discursos da história da humanidade, I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King Jr., onde ele destaca que nós, naquela época em que os direitos civis dos negros nos Estados Unidos estavam sendo tão vilipendiados, não lhes era possível frequentar até os bancos de ônibus que os brancos sentavam, os banheiros, os mesmos restaurantes, hotéis, motéis, escolas. Era uma escola só para brancos e outra só para negros. E também nos estados do sul dos Estados Unidos eles não podiam votar. E após a Segunda Grande Guerra Mundial, os sentimentos dos negros, a sua consciência aflorou de tal maneira que começaram a surgir grupos como os da Black Panthers, os Panteras Negros, lideranças como a de Malcolm X, que foi um interlocutor de Martin Luther King Jr., e chegaram a começar a queimar os quarteirões de Detroit, de Chicago, de São Francisco, de Los Angeles. E eis que tem lugares aqui à frente, o diretor Luiz Cláudio está convidando, e há lugares ali e ali ainda, por favor, podem se sentar. E quem quiser se ficar aqui e ocupar as cadeiras lá da mesa também, porque eu, sempre como professor, gosto de dar aulas assim, em pé, conversando, chegando próximo, olho no olho. Pois não. Pergunta para o senhor. Referente, caso essa reviravolta de uma volta ao poder, ela diz que em carta fará um plebiscito falando sobre convocar novas eleições. Como é que você encara isso na questão de democracia? Ela voltando ao poder e fazendo novas eleições. Ela mencionou em entrevistas que, caso ela volte a ser a presidência da República, tendo em conta todas essas dúvidas que foram levantadas, as manifestações e tudo, que ela está disposta a fazer uma consulta ao povo brasileiro para saber se o povo quer ou não que haja novas eleições presidenciais antes mesmo de outubro de 2018, ou seja, ela, se voltar, está disposta a se colocar. Então, vocês querem que eu continue até 31 de dezembro de 2018, como os 54 milhões e quase 54,5 de milhões que votaram nela?
e que legitimamente a colocaram na presidência, ou preferem que, dada toda a polêmica que aconteceu, que façamos uma consulta popular de tal maneira que, se o povo escolher queremos uma nova eleição, então sim, se marca a nova eleição presidencial num período de comum acordo entre as forças políticas ou os partidos políticos, e aí sim o PMDB, o PSDB, o PT e todos os partidos poderão disputar. Aí sim, o que ganhar será legitimado pela vontade popular. Ou seja, ela afirmou que, quando ela voltar, ela está disposta, inclusive, a propor uma consulta popular. E você sabe que no Congresso Nacional, no próprio Senado, mais de 30 senadores, o que é suficiente para uma proposta nesse sentido, já propôs que se tenha uma consulta popular desta natureza e novas eleições, e ela estaria de acordo com isso, o que mostra a boa vontade dela. Professor, só um segundinho. Pessoal, o professor Suplicy, ele gosta muito de ter os alunos perto deles, os professores. Então, convidar vocês, quem quiser, se quiser, infelizmente nós não temos uma instalação que comporte todo mundo, né? Ainda mais com uma palestra de sucesso como essa. Então, quem quiser vir sentar aqui na frente no chão, tá convidado para vocês não ficarem em pé o tempo todo, tá? Então, fiquem à vontade. Pode vir. Ontem o pessoal veio aqui. Olha, pode, por exemplo, sentar aqui, tem bastante vagas lugar aqui na frente, tá? Tem alguns lugares ali. Aqui atrás tem 2 cadeiras. E podem vir, pessoal. Não tem problema não, tá? Fiquem à vontade. A palestra é para vocês. Obrigado, professor. Tá bem? Posso pedir uma atenção a você? É só pegar aquelas 2 cadeiras e pôr aqui, porque aí fica com mais 2 lugares. Se você pega outra, ele pega uma, você pega outra, então... Acho que só tem 2 aí, né? Ele leva a outra, você leva uma. Tudo bem, diretor? Então, assim já ficam mais 2 lugares. Mas ainda tem lugar ali e ali. Podem vir para frente, por favor. Sobretudo, então, as mulheres. Por favor. Você não quer sentar? Olha, chegaram mais cadeiras. Então... acho que agora está de bom tamanho. Podem todos vir à frente que tem cadeira sobrando, por favor. Cheguem. Vocês querem que eu vá te buscar? Eu vou, então vocês não vêm? Olha, qual é o problema de chegar à frente? Como? Hoje é o último dia. Só uma olhadinha, diretor. Ela diz que tem que trabalhar no instituto. O chefe dela é muito chato. E você? O chefe dela é muito chato. Bom, estão todos convidados para sentar, por favor. Então, eu estava falando que também... Muito obrigado. Que eu ensino para meus filhos também o quão importante é sermos solidários, fraternos e com uma visão para a nação brasileira. E aí, então, quando começaram a vir aqueles movimentos tão dramáticos nos anos 50, 60, nos Estados Unidos da América, houve um jovem pastor luterano que resolveu ir até a Índia para estudar
como é que o Mahatma Gandhi havia conseguido liderar por meios da não violência até conquistar a independência da Índia. Vocês sabem que lá por volta de 1908, o grande escritor russo Leon Tolstói escreveu para os indianos uma carta propondo que eles, pela não violência, pudessem conquistar a independência da Índia. E esse jovem advogado, que então trabalhava na África do Sul, recebeu esta carta, se correspondeu com Leon Tolstói, que logo depois faleceu, mas ele foi para a Índia e realizou uma série de ações, inclusive de desobediência civil, de greves de fome, que comoveram o povo indiano, até o povo inglês e os povos do mundo. Em 1947, conquistou a independência da Índia. Infelizmente, depois foi assassinado pela violência. E então Martin Luther King Jr. foi até a Índia, verificou aquelas ações e resolveu voltar para os Estados Unidos, e também pelo método da não violência, das palestras que ele fazia nas escolas, nas universidades, nas igrejas, e realizando marchas para a conquista de objetivos, como a famosa Marcha de Selma, que é tão belamente mostrada no filme Selma. Muitos aqui acho que assistiram. Se não assistiram ainda, eu recomendo, que é um filme muito bonito. E então, depois de tantas manifestações como aquela de Selma, eis que Martin Luther King Jr. chamou a todos os norte-americanos empenhados naquela batalha para se reunirem no dia em que se comemorava os 100 anos da abolição da escravidão, para que, diante do monumento de Abraham Lincoln, que havia justamente assinado a proclamação da abolição, e então o presidente John Kennedy chamou Martin Luther King Jr. olha, não faça isso, esse povo vem aqui e vai destruir a capital dos Estados Unidos. Pode estar certo de que vai ser uma manifestação pacífica. E líderes brancos e negros, artistas como a Joan Baez, o Bob Dylan, foram lá, fizeram pronunciamentos muito bons e cantaram, e eis que ao final Martin Luther King Jr. fez esse pronunciamento que eu recomendo a todos vocês, se não assistiram ainda, que possam ver na internet, e inclusive se quiserem conhecer, eu vou deixar aqui para a biblioteca do Instituto, que são 3 exemplares de meu livro Renda de Cidadania, a Saída pela Porta, e onde eu inclusive tenho como um texto escolhido, especialmente a tradução que eu mesmo fiz de presente para o MST em 1999, quando me convidaram para fazer uma palestra para 1.200 jovens do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que vieram de todo o Brasil. Na Unicamp eram 1.200, então a palestra foi feita num ginásio de esportes, e como eu avaliava, como acredito que seria importante, até para que eles ganhassem maior simpatia da população brasileira para a conquista do objetivo da reforma agrária,
que eles seguissem as recomendações de Martin Luther King Jr. de sempre usar da não violência, como nesse tão belo discurso onde ele fala coisas. Eu estou feliz de me juntar hoje naquela que ficará na história como a maior demonstração em favor da liberdade na história de nossa nação. Há 100 anos, um grande americano, sobre cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a proclamação da emancipação. Este oportuno decreto tornou-se uma grande fonte de luz para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas da causticante injustiça. Veio como o alegre raiar do amanhecer que acabou com a longa noite do cativeiro. Mas 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro é ainda tristemente mutilada pelas formas de segregação, pelas correntes da discriminação. 100 anos depois, o negro vive numa solitária ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda desfinha pelos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra. Assim, nós viemos aqui hoje para dramatizar uma condição vergonhosa. De certo modo, viemos à capital de nossa nação para descontar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república escreveram as palavras magníficas da Constituição e da Declaração da Independência, estavam assinando uma nota promissória de que todo americano se tornaria herdeiro. Essa nota era a promessa de que todos os homens, sim, negros assim como brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Mas é óbvio hoje que a América não pagou essa nota promissória no que concerne aos seus cidadãos de cor. E ao invés de honrar essa obrigação sagrada, a América deu ao povo negro um cheque sem fundos, um cheque que foi devolvido com a anotação fundos insuficientes. E um pouco mais adiante, nós também viemos a esse lugar sagrado para recordar à América a intensa urgência do momento. Não é o tempo de nos darmos ao luxo de nos acalmar ou de tomar a droga tranquilizadora do gradualismo. É a hora de tornarmos reais as promessas da democracia, de nos levantarmos do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado de sol da justiça racial. O momento de levantar nossa nação das areias movediças da injustiça social para a rocha sólida da fraternidade. É o momento de fazer da justiça uma realidade.